Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Glória a Deus. Prometo a igreja com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Então vamos ficar de pé para nós fazermos a oração ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, ó Pai, continuar abençoando em nome do Senhor Jesus, e que também, Senhor, que o Senhor possa abrir portas de emprego para todas aquelas pessoas que necessitam, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus, para que eles também possam, ó Pai, abençoar a tua obra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quem trouxe seus dízimos e suas ofertas, pode ofertar na casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer, repreenda o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer, repreenda o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Felicidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu passo a oportunidade, né? Para o nosso pastor, Márcio Júlio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer morar no céu, dá um glória a Deus. Quer morar no céu? Vai ter luta. Vai ter luta, irmão. Né? Vai ter luta para morar no céu, né? Irmãos, aqui foi falado muitas coisas, né? A Cida deu aqui, né? Ela falou aqui um pouco, né? Da luta que nós enfrentamos para nós ir morar no céu, né? Da dificuldade que nós enfrentamos, né? Ela falou também que tem muitas pessoas no dia de hoje que estão celebrando e não estão pensando na vida eterna. Não pensa que vai morrer, não pensa na morte, não pensa no céu, não pensa no inferno. Está apenas tocando a vida como se tudo tivesse normal, como se tudo tivesse tranquilo, como se morreu, acabou. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que depois da morte, o corpo vai para o sepulcro. Nós sabemos que nós vamos em alguns velórios de entes queridos nossos, de amigos, né? Quase todo dia nessa cidade de Teixeira tem velório. Hoje mesmo passou a Luciano o velório, né? E aí o corpo vai para o sepulcro. O corpo é velado ali, mas ali já não tem mais nada. Ali já não sente mais nada. Só está só o corpo ali. Aquele corpo vai ser destinado ao cemitério, vai voltar para o pó da terra. Mas nós temos duas partes imaterial. Nós temos duas partes no nosso corpo que nós não podemos ver: o espírito e a alma. O espírito, para ver, ele já tem endereço certo. Deus que deu, ele vai voltar para Deus. Então, duas partes da nossa essência, da nossa vida, ela já tem endereço certo. O corpo, depois da morte, vai para o sepulcro. O espírito vai para o céu. Vai para Deus, que Deus deu, voltará para Deus. E a nossa alma? A nossa alma que está em jogo. A nossa alma que tem uma luta no mundo espiritual entre o bem e o mal. Entre a luz e a escuridão. Entre Deus e Satanás. Todos os dois querem a nossa alma. Só que Deus, ele quer a nossa alma para reinar com ele. Para gozar
para ir para um lugar de paz, uma paz que nós nunca sentimos. E o Satanás quer a nossa alma para ir para um lugar de tormento, para ir para o inferno. E o inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para os anjos caídos, para aqueles anjos que desobedeceram a Deus. O inferno é uma cadeia espirituais para os anjos. Mas se nós seguir a passo largo, o inimigo, nós estamos caminhando a passo largo para o inferno. Muitas pessoas estão caminhando a passo largo para o inferno, porque não quer saber de obedecer a palavra de Deus. O único jeito, irmãos, de nós sair do inferno é nós obedecer a palavra. O único jeito de nós permanecer fora do inferno é nós obedecer essa palavra. Não tem outro jeito. A maioria das pessoas que morrem, eles falam, vou brilhar com Deus, vou descansar com Deus. E nós sabemos que pela palavra de Deus não é assim. Nós sabemos que o caminho é estreito e apertada é a porta que nos leva para o reino dos céus. Há um caminho largo, há um caminho fácil, há um caminho que pode fazer todas as coisas, que você pode viver do jeito que você quiser, sem regra, mas esse caminho vai te conduzir para o inferno, para a separação eterna de Deus. E a maioria das pessoas que morrem, irmão, para o inferno. Pouco tempo nós oramos com uma mulher e o inimigo falou que tem parente meu que está lá no inferno. Parente meu está lá no inferno. Eu fico triste com isso. Fico triste. Mas eles não aproveitou o tempo enquanto estava vivo. Não aproveitou enquanto estava vivo. Nós não podemos ser tão ignorantes. Nós não podemos levar uma coisa tão séria, com tanta irresponsabilidade que é a nossa alma. Porque depois que essa carcaça cair, acabou. E nós estamos aqui, irmãos, porque o Espírito Santo, ele nos convenceu a vir aqui, para nós ouvir essa palavra. É uma oportunidade de Deus, irmãos. Não pensa que talvez fulano me chamou, eu fui na igreja porque fulano me chamou, porque Bertano me chamou. Se te chamou, tem a direção do Espírito Santo, tem a direção de Deus, porque Deus, ele quer salvar a nossa alma. Ele nos criou para Ele. Ele nos criou para nós viver eternamente com Ele. Mas muitos têm fechado os ouvidos, muitos têm cerrado os ouvidos para a voz de Deus, não quer ouvir a voz de Deus, não quer obedecer a voz de Deus. E até nas igrejas, pessoas que estão na igreja estão endurecendo o coração para a palavra de Deus. Está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus 2 vezes, 3 vezes por semana, talvez até semana toda, mas está endurecendo o coração para a palavra de Deus, irmão. E aí, a Bíblia diz em Hebreus que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fizeram os seus antepassados. Quem é o nosso antepassado que está falando? O povo que Deus tirou lá do Egito, por meio de sinais e maravilhas, operando milagres na mão deles, operando milagres na presença, abrindo o mar vermelho, água saindo da rocha, maná caindo do céu, roupa não envelhecia, sapato não envelhecia, roupa não rasgava, 40 anos no deserto, vivendo debaixo do poder, debaixo da misericórdia, debaixo do amor de Deus, mas endureceram o coração e não puderam entrar na terra de Canaã. Mas agora há uma outra promessa. Há uma outra promessa que fez Jesus Cristo. Jesus disse que a casa do meu Pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês, vou preparar um lugar. E quando eu vos preparar um lugar, voltarei eu novamente e levarei vocês comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa. A promessa para nós é essa hoje. Mas muitos têm rejeitado essa promessa. Muitos têm feito de pouco caso dessa promessa. E não vai poder entrar na terra de Canaã celestial. Não vai poder herdar a casa do Pai, porque não está obedecendo. Mas hoje, irmãos, a igreja, ela está com um problema muito grande. Porque às vezes a gente vai na igreja, igual eu estou aqui, vai fazer 11 anos que eu estou nesse ministério, que eu estou na igreja, que eu fui
convidado por Jesus Cristo a fazer parte da igreja. 11 anos que Jesus me libertou, me trouxe para a igreja. E às vezes a gente não vai reparando a palavra de Deus, vai tocando do nosso jeito. A gente está aqui, mas está tocando do nosso jeito e não vai dar certo. Porque Deus, ele não muda o plano dele. Nós vamos ver aqui Apocalipse. Vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia no Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Glória a Deus. Versículo 14 em diante. Apocalipse 3, 14. Está ouvindo? Está ouvindo? Apocalipse 3, 14 em diante. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui a igreja. Essa palavra, o apóstolo João, que foi arrebatado no céu, que o próprio Cristo, o Espírito Santo dominou ele, levou ele, arrebatado no céu, e ali ele teve algumas revelações de Deus. E Deus revelou ele sete igrejas. 7 igrejas. Então ele trouxe uma palavra para cada igreja. Todas as igrejas tinham problemas. Todas as igrejas tinham problemas dentro dela. Essa igreja, que é chamada de Laodiceia, ela tinha um problema também. Ela tinha um problema. Então, as igrejas estão a mesma coisa no dia de hoje. As pessoas estão aqui, mas estão fazendo do jeito que quer. Não está examinando a palavra de Deus. Amém? 3,14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Deixa eu ver isso aqui mesmo. Quem encontrou, para nós fazer a leitura da palavra. Glória a Deus. 7,14. Vamos lá. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, sei as tuas obras, que nem é fria e nem é quente. Tomara que fosse fria ou quente. Assim, porque és morna e não é fria e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabeis que é um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Escolha-te que de mim compre ouro, provado pelo fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos, para que vestes e não apareçam as vergonhas da tua nudez, e que arranje os olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependido, arrependa-te. Sê zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que vencer, lhe considerei que assentas comigo no trono, e assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, irmãos, aqui é uma igreja. Há uma igreja que Deus revelou a João. Deus levou João lá no céu e revelou a uma igreja
que o pessoal que está nessa igreja, as pessoas que estão nessa igreja, eles não é frio e nem é quente. E aqui Deus fala, quem dera que se eles fossem frio ou quente. Mas porque eles é apenas morno, vou vomitar da minha boca. Deus não aceita, irmãos, nós frio. E nem, Deus não aceita nós mornos. Nós temos que ser frio ou quente. Nós temos que ter um tempero só. Um tempero só, ou está frio ou está quente. Por quê? Morno é em cima do muro. Ora a pessoa está fervorosa, ora a pessoa está desanimada. Nós não podemos ser assim com a nossa alma. Porque Deus ele não aceita nós da nossa alma. E aqui nessa igreja tinha um problema. Tinha pessoas que achavam que era rico, que não tinha falta de nada. E Deus falou comigo, Deus falou nessa palavra. Vocês acham que é rico, mas de fato vocês são pobres, miseráveis, desgraçados. Vai parar, pode. Desgraçado, irmãos. A palavra desgraça é a falta da graça. A graça é Jesus Cristo. A desgraça é quem? A graça é Jesus, a desgraça é Satanás. Então Jesus falou para ele, você está na desgraça, você está fora do caminho, você está fora da graça. Vocês precisam se arrepender. Arrependa. Compre roupa de mim para que não mostre as suas nudez. Até nas igrejas hoje, irmão, está a sensualidade, vaidade. A gente não sabe quem é da igreja e quem é do mundo. Está tudo misturado. Nós topamos com uma mulher, que ela é mulher de um dirigente da igreja, que eu não vou falar o nome, por questão de ética. A mulher não estava, ela estava andando igual as menininhas novinhas. Aquilo não é roupa de cristão, aquilo é roupa nem de mulher andar na rua, nem de mulher solteira, quanto mais uma mulher casada, que está na frente do ministério. Eu falei para minha esposa, ela falou comigo, que a mulher que é a mulher do dirigente da igreja, eu falei, não tem característica de cristão, nem de mulher casada. Como é que pode? Está dentro da igreja, mas está enganado. É preciso de alguém falar, é preciso de alguém pregar essa palavra, porque senão as pessoas vão viver enganadas. Deus despertou João para pregar essa palavra aqui na igreja, para despertar aquelas pessoas que estavam achando que é rico, está tudo bem, eu não tenho falta de nada, eu vou morar na glória. E Deus falou para eles, vocês acham que é rico, mas na verdade vocês são pobres, desgraçados. Compre de mim roupas para cobrir as suas nudez. Compre colírios de mim para que vocês vejam. Não está falando dos olhos naturais, não. Está falando de visão espirituais. Aquela igreja ela estava cega espiritualmente. Elas não estavam vendo o mundo espiritual. Então Deus quis aqui despertar essa igreja. Hoje está a mesma coisa, irmão. Nós não podemos, irmãos. Nós não devemos, irmãos. Está com a benção. Nós estamos na casa da bênção. Foi pago um alto preço, como a Cida falou. Foi pago um alto preço, como a Cida que cantou o hino. Você sabe o valor que tem uma alma? Você sabe o preço que foi pago pela sua alma? Pela minha alma? Nós sabemos o preço que foi pago pela nossa alma? Para que nós pudéssemos ter liberdade, para que nós pudéssemos entrar no céu? Você sabe o preço? Foi o preço do corpo, do sangue de Jesus naquele madeiro. Jesus, irmãos, a gente acha que a gente vê Jesus pendurado no madeiro assim, essas imagens, né? Não tem nada disso não, irmão. Jesus foi para aquela cruz, ele foi nuzinho de tudo. Quem tem coragem de andar nu na rua? Qual homem que tem coragem de tirar a roupa toda e sair nu na rua? Tem? É vergonhoso, irmãos. Eles queriam causar vergonha em Jesus. Jesus ele foi tratado como um impostor, como um ladrão, como um bandido. Ele foi tratado como ninguém. E ele não disse nem sequer uma mentira. Ele fez tudo conforme a vontade do Pai. Porque era preciso de ter um sacrifício. Era preciso de um homem santo, um homem que não tivesse nenhum pecado, que não tivesse nenhuma mancha.
derramasse o sangue dele. Jesus, ele foi para aquela cruz porque ele escolheu dar a vida dele pela sua. Ele escolheu se entregar pela nossa alma. E é por isso que Jesus levou João lá no céu, para mostrar a ele essa igreja. Essa igreja estava enganada, que ele estava enganado, que ele estava caminhando a passo largo para o inferno, que não ia ter salvação, porque eles não estavam obedecendo a palavra de Deus. Hoje ainda está pior. Hoje o negócio é a pessoa falou, eu sou evangélico. Evangelho não existe na Bíblia falar assim, evangelho do questão que eu sou evangélico. Evangelho os 4 livros. Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é um chamado para a gente fazer uma obra. Evangelho é para você evangelizar. Se você é para evangelizar, é um chamado, o dom de evangelizar. Jesus nunca falou que ele é evangélico. Pedro nunca falou que eu sou evangélico. Maria Madalena nunca falou que eu sou evangélico. Não, eu sou cristão. Seguidor de Jesus. Jesus nos chama para nós ser seguidor dele. Seguir ele, ele fala, venha a mim todos vós que estão cansados e subcarregados, e eu enviarei, eu vou tirar aquele fardo pesado de vocês, vou colocar um fardo nele, e vocês deem, seja meu seguidor. E aprenda comigo, porque sou bondoso e tenho coração humilde. Em mim vocês encontrarão descanso para vossas almas. Não é descanso para o corpo, não. É para vossas almas. Foi pago um preço. Foi pago um preço. Aquele homem sofreu no madeiro, chicotada, 39 chicotadas que levou. A Bíblia diz que o chicote, na ponta deles, tinha ossos, tinha ferro, que batia e rasgava a carne dele e puxava. Ele suportou tudo, sem dizer uma blasfêmia. Ele não disse nenhuma palavra de maldição contra aqueles que fizeram isso com ele. Porque ele pensava na sua alma. Ele pensava na minha alma. Porque se ele dissesse uma palavra contrária, se ele dissesse uma palavra ali, o plano de Deus estava acabado. A Bíblia diz que ele foi para o madeiro como um cordeiro. Como um cordeiro que vai para o matadouro. Como um cordeiro que vai para o matadouro, não disse nem sequer uma palavra. O cordeiro mudo que vai para o matadouro. E ali zombaram, cuspiram, deu bufetada no rosto dele, e ele não disse nada. Colocou uma cruz pesada para ele carregar, e ele não disse nada. Por quê? Ele sabia que nós estávamos. Ele sabia que nós ia ter a oportunidade de ouvir essa palavra. Agora é com nós, irmão. Nós estamos ouvindo a palavra. Agora é com nós. A decisão é nossa. Nós vamos obedecer ou nós vamos continuar fazendo do nosso jeito. Glória a Deus. A gente pergunta para as pessoas, você quer morar no céu? Para onde você quer ir? Eu quero ir para o céu. Algumas falam, para onde você quer ir? Algumas falam, se Deus quiser, eu vou para o céu. Deus já quer. Porque Ele já enviou Jesus para morrer por nós, para ser o nosso resgate, para ser o nosso advogado. Ele já enviou. Né? O céu, Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Tem uma morada para cada um de nós lá. E nós vamos falar, se Deus quiser, Deus quer. Agora é como nós temos que assumir essa responsabilidade. Eu quero morar no céu, eu vou esforçar, eu vou abrir mão daquilo que precisa abrir. Para mim morar no céu. Então, irmão, nós precisamos de pensar, para onde você quer ir? Aonde você quer passar a eternidade? Aonde? Aonde você quer passar a eternidade? E não é só de falar. De falar, quase todo mundo quer morar no céu. Se você fazer uma pesquisa do lugar que você mora lá, sai com um caderninho, onde é que você quer morar? Quer morar no céu. Quem vai falar que mora no inferno? É só um doido aí. Tem alguns doidos aí que quer. E fala. Mas não que chegar lá, vai querer sair de lá, aí não vai ter jeito mais. Porque o rico que Jesus contou a parábola e falou, Pai, Abraão, manda lá esmoelhar o dedo na água e pingar na minha boca, eu estou queimando em chamas. Eu estou sendo atormentado aqui. Então as pessoas que falam que querem ir para o inferno, não sabem o que é o inferno. Não conhecem. Zeca Pagodinho falou, eu quero ir para o inferno, eu vou fazer o que no céu?
O cara cantando aquelas músicas lá, não, eu quero ir para o inferno, que vai ter fundo de quintal lá, vai ter pagode, vai ter cerveja. Eles acham que inferno é brincadeira, irmão. A Bíblia fala que no inferno é o lago de fogo, rangir de dente, sem cessar. Agora, se quiser fazer um teto, só acender o gás e colocar a mão no cantinho. Vamos ver quantos segundos você vai conseguir ficar. Ou bate o isqueiro. Lá tem enxofre também. Então, irmãos, não é brincadeira. Mas nós vamos levando a vida. Com quem que está tudo certo? Com quem que nós vamos ver eternamente? Para morrer basta? Nós temos que chamar atenção para a nossa alma. Nesse momento que nós estamos aqui. A pessoa no inferno. A alma no inferno. Que queria estar aqui no nosso lugar. E eu garanto que se eles tivessem a oportunidade, faria tudo diferente. Mas já passou o tempo deles. Já acabou o tempo deles. Daqui eu tenho 45 anos. Daqui uns 30 anos eu vou estar com 80, 70, 75. Quem sabe eu já não estou mais aqui. Né? Quem sabe minha oportunidade vai acabar quando eu chegar com 60? Quem sabe minha oportunidade pode acabar quando eu sair daqui? Quem sabe minha oportunidade pode acabar até aqui agora mesmo? E aí? Eu estou preparado? Eu estou pronto para ir para agora? Ou eu estou levando a vida com irresponsabilidade? Ou eu estou levando a vida de qualquer maneira, sem pensar? Muitos pastores, irmão, muitos pastores que estão até do púlpito, estão com a alma no inferno. Não tem a salvação. Muitos missionários, muitos evangelistas, muitos diáconos, muitas pessoas que pulam, que rodopiam dentro da igreja, não estão obedecendo, estão com a alma no inferno. Precisa sair de lá. Precisa sair desse caminho e voltar para o caminho da luz. Então aqui, Jesus levou o jogo lá para despertar o povo. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo, irmão. Hoje mesmo passou um vergonha. Minha esposa, você não conseguiu ouvir quem que é. Ontem passou um de noite. Nós estávamos jantando. Passou anunciando um de noite. Era quase 9 horas. Passou anunciando. Aí eu tinha um pessoal lá em casa, eu falei, será que pode calma com ele? Isso daí já acabou. Isso daí já está decidido. O que ele fez aqui, ele vai ser julgado diante das obras dele. Se as obras for bom, irmão, se as nossas obras for de acordo com a palavra de Deus, nós vamos para um lugar que não tem choro, tristeza nunca mais, sepulcro não vai ser erguido, morte nunca mais, dor não vai ter mais. Glória a Deus. Mas se nossas obras for contrárias da vontade de Deus, nós vamos para um lugar de tormento eterno, onde vai ter ranger de dente, choro e ranger de dente, e é para sempre, irmão. Lá não tem médico, você está com a dor de cabeça, você vai no médico, você toma um comprimido, com pouco passa aquela dor. Lá não tem isso não, dia e noite, sem cessar. Lá também não tem um ventilador, porque está muito quente. Está muito quente aqui, eu vou ligar o ventilador, né? Eu vou sair de fora para dar uma refrescada? Não tem isso para mim. Fogo e ranger de dente para sempre. O tormento é incessa. O tormento não cessa. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. Você sabe qual é a maior tristeza da pessoa que vai para o inferno? É saber que teve a oportunidade de salvação. É saber que ouviu essa palavra. É saber que Deus enviou os mensageiros para pregar a palavra. É saber que foi no culto, que ouviu a palavra, que Deus moveu os céus e a terra para dar salvação àquele homem, àquela mulher, mas rejeitou. Eu rejeitei. Eu estou aqui é porque por minha culpa. Eu estou aqui é porque eu rejeitei. É porque eu não quis. Eu que não quis. Eu que rejeitei todas as oportunidades que Deus me deu. Gente, quantas oportunidades que Deus me deu para me estar aqui hoje? Quantas pessoas que foram até de mim? Quantas pessoas vão no culto hoje? Você não merece essa vida, não. E eu endureci o coração. Mas chegou um ponto que Deus foi trabalhando, que eu precisei de abrir o coração. E aqui, ó, aqui no 20,
3:20 diz assim: eis que chego e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei contigo e tigo comigo. Então Jesus, ele está procurando. Enquanto nós temos vida, irmão, enquanto nós estamos respirando, Jesus, ele está. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não quer saber se eu sou preto, se eu sou branco. Ele não quer saber se você é pequeno, se você é grande, se você é rico, se você... Não, ele já deu a vida dele pela sua alma, por toda a alma que está aqui na terra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha vida eterna. Por todos. Todos que já nasceu, todos que ainda vai nascer, todos que estão vivos aqui. Deus enviou seu Filho para ser o nosso resgate. Mas é que alguns endurecem o coração. Alguns não querem. Endurece o coração. Mas Jesus, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós temos fôlego de vida, Ele está lá. E como é que Jesus bate? Sempre que a gente vê Jesus. Quando você passa numa rua, você ouve uma pregação na televisão, você abre o celular, você ouve uma pregação, você passa de frente da igreja. Muitas pessoas passam aqui, estão ouvindo nós pregar, estão ouvindo cantar os hinos. Jesus está batendo, ó. Mas a pessoa cerra o coração. Não tem tempo para Deus. Vai lá na praça para você ver como é que está cheio. Você passou lá, pô. Passou por cima. Passou na praça? Tá. Vai, tem quadrilha lá. Aí na igreja não quer. Se a gente falar, não, eu tenho que aproveitar a vida. Eu vou morrer. Aproveitar a vida, irmão. Como é que pode? Aproveita a vida, irmão. Aproveitar a vida não é assim, não. Aproveitar a vida é fazer a vontade de Deus, irmão. Nós não temos tempo para perder, porque senão o tempo está passando, o tempo está sendo fino, o tempo está findando. Cada dia que passa está mais perto da volta de Jesus, os sinais estão acontecendo, a terra está entrando num caos, a terra está entrando em guerra, e o pessoal tem que aproveitar a vida. Aproveitar a vida é beber, dançar, é isso aí, pessoal. Comer, até comer. Mas não tem tempo para ouvir a palavra. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para conhecer a palavra de Deus. Vai viver enganado assim, o Satanás vai enganando. Ele vai chegando serviço para um, ele vai chegando, não, você tem que aproveitar a vida. Vai chegar outros, vai até de mulher, a mulherzada, outros vai até de homem, e vai essa bagunça. E aí o que acontece? Ele vai enganando. Quando a pessoa cai assim, ó. Aí as pessoas, os familiares, nós por amar as pessoas, eu não falo. Não falo porque eu conheço a palavra. A família, por amar a pessoa, foi descansar com Deus. Não, o cara batia na mulher todo dia, mas coitadinho, ele não é ruim não. Ele foi descansar com Deus. Ah, já matou e não arrependeu. Foi descansar com Deus. Era um macumbeiro, mas foi descansar com Deus. Era mentiroso demais, falar mentira, foi descansar com Deus. É assim. Mas a Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala que os beberrão não é do reino do céu. Os feiticeiros também não. Os ladrões também não. Os adúlteros também não. Os prostitutos também não. Os avarentos, aquela pessoa que é avarento, que gosta de dar prejuízo aos outros, que gosta de dar tombo nos outros, não é do reino do céu. Mas eles não têm tempo para isso aqui não. O Satanás já conserva a mente deles na escuridão, para que eles não vejam a luz que brilha sobre o Evangelho. E dentro das igrejas está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. E nós temos tempo para nós despertar, para nós mudar, para nós salvar nossa alma. Nós não podemos viver enganados com a palavra de Deus sendo pregada, irmão. E há lugares da igreja, há algumas igrejas que não pregam a palavra da verdade. Eu falei para o meu esposo, se nós quiser enganar os outros, é fácil. Nós vamos chegar aqui, chamar seu tirinho para dar uns pulos para perto desse tamanho, colocar uma música bem alta que está aí, vai rodando assim, fala para cá, e não sei o que. Aí Paulo, estou vendo uma bênção chegando por você, Paulo. Estou vendo uma bênção chegando por você, mas agora você tem que fazer um voto aqui, faz um voto aqui de R$1.000, você vai receber a bênção. Aí eu tenho que começar, sabe que eu não faço isso?
respeito à minha salvação. Eu tenho que pegar a palavra aqui, a palavra de Deus. Eu falei para minha esposa, eu estou decidido a ir para o céu. Eu vou para o céu, eu faço qualquer coisa para ir para o céu. E eu não estou de brincadeira, não. Eu quero minha alma salva. Glória a Deus. Eu não estou de brincadeira, não. Jesus já pagou um alto preço pela minha vida, irmão. Eu tenho que pegar a palavra da verdade. Nós precisamos de consertar as coisas. Nós precisamos de colocar nossa vida em ordem com Deus. Nós precisamos, não tem tempo para ficar brincando, não. Eu falo qualquer lugar que eu vou, eu não estou brincando. Eu não estou brincando de pegar a palavra, não, irmão. Eu não estou brincando de ser crente, não. Crente não é brincadeira, não. Foi pago um alto preço. Pessoas morreram na arena. Cristão morreu na arena, queimada assim, na cruz. Queimada assim, não negou Jesus. Outros morreram comido por feras. O leão na arena de Roma. Os romanos matou muitos cristãos quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus subiu ao céu, porque eles queriam parar a pregação dessa palavra aqui, ó. Estevão foi o primeiro a ser morto. Ao fim da espada. Tiago, Pedro, Paulo, tudo foi morto, irmão, mas não negou a palavra. Por que eles foram mortos? É porque eles não aceitavam o pecado. Denunciavam o pecado. João Batista foi morto por quê? Ele via Herodes com Herodías. João Batista apontou dele e falou, ó, pela nossa lei, pela lei de Moisés você está em pecado, rapaz, você conserta, porque senão você vai para o inferno. Você está casado com a mulher do seu irmão é vivo, você está em adultério, você conserta. Aí a mulher pensou com ele. A mulher falou, quem é esse cara falar para o rei desse jeito? Mas não sabia que João Batista estava trabalhando para o rei dos reis. Né? Aí, ó, a cabecinha derrubou. Mas ele, quando Jesus volta, ele vai estar lá na glória. E eu quero encontrar com o João Batista lá. Na glória. Assim, irmãos, é denunciar o pecado. Então nós temos que falar sobre o segundo casamento, terceiro casamento. Isso não é de Deus, não, irmão. Depende do casamento, do dia que foi. Nós temos que pregar sobre isso. Sobre arrependimento para as pessoas não irem para o inferno. A pessoa está caindo a passo largo para o inferno. Se a pessoa casa em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É novo lugar, é novas palavras, é novo jeito, é nova roupa, é novo pensamento. Nós temos que ter uma mente transformada. A mente transformada por meio dessa palavra. Glória a Deus. Já pensou se eu tivesse com as palavras que eu tinha há 11 anos atrás? Eu estava pedindo a vocês dinheiro para me fumar pedra aí. Falou, me dá um dinheiro aí, me dá 10 reais, me dá 10 reais aqui também, para me fumar pedra. Zé lembra de mim, seu time também lembra como é que eu era. A Cida também lembra, sou Pedro. Mas Jesus fez uma obra, irmão. Jesus vai fazendo uma obra na nossa vida. Ele vai fazendo uma alma só porque Ele nos ama. Ô, gente, na hora que eu cheguei na igreja aqui, ó, eu fui orar aqui. Eu fui orar e prostrei aqui. E o Espírito Santo me revelou como que Deus nos ama. Meus olhos encheu de lágrimas na hora, irmão. O amor de Deus é grandioso. Não tem nada que Deus ama mais que o ser humano aqui nessa terra. Não importa o que você fez, o que aconteceu, não, Ele te ama. O amor dele não tem condição, não depende de nós. Mas só que para nós ser salvos, nós temos que reconhecer esse amor. Essa palavra que está aqui, ó, essas regras que estão aqui, ó, é tudo cuidado. Tudo para nos proteger de quê? Do Satanás. Quando a gente vive uma vida diante da palavra de Deus, você tem autoridade contra o Satanás. A mesma autoridade que Deus deu para Adão. Quando Deus criou Adão, Satanás já está lá no ego. Satanás já está lá. Mas ele não tocava nem Adão, ele precisou de fazer uma estratégia para fazer Adão desobedecer a Deus. Aí o poder. Quando Adão comeu aquele fruto, a autoridade que Deus deu para Adão passou para Satanás. Quando você desobedece a Deus, irmão, você está passando a autoridade que Deus te deu para Satanás. Mas Jesus ele foi o resgate de Deus para nossas vidas.
Jesus ele foi para o madeiro para pegar aquela autoridade que Satanás tomou de Adão e colocou quando você aceitou Jesus. Quando você reconheceu Jesus, Jesus falou para você, toma a autoridade que está na vida de Adão para você. Aí você se torna filho de Deus. Eita, que palavra boa, hein? Filho de Deus. Oh, palavra abençoada. Filho, porque nós protegemos nosso filho com unha e dente. E Deus, então, tem poder sobre tudo. Deus que vê todas as coisas. E Deus que tudo está aberto e descoberto diante dos olhos dele. Que não passa nada despercebido. Satanás está armando um laço lá e já está vendo. A prova disso é Jó. Jó estava na terra. E a Bíblia diz que os céus celestiais foi na reunião com Deus. E Satanás foi disfarçado no meio dos anjos. Satanás foi vestido de anjo. Satanás ele pode vestir de anjo. Se você vê um anjo, você faz uma prova com Deus. Faz uma prova com Deus. Ele não vai acreditando que tudo que é anjo não, que Satanás também pode ficar parecido com anjo de luz. Aí Satanás foi no meio dos anjos. Chegou lá e Deus falou com ele. O que faz por aqui, Satanás? Estava passeando pela terra. E Deus viu que ele estava atrás de Jó. E Deus perguntou, você viu meu servo Jó? Homem reto, temente, que procura se desviar de todo? Não. Satanás estava atrás de quem? De Jó. Mas é caro. É quero que a Cida é ter o Senhor, só dá tudo para ela, só abençoa ela em tudo. Se ela pôr a mão aqui, está abençoado, se ela pôr a mão aqui, está abençoado. Mas por quê? Por que é abençoado? Por que algumas pessoas, onde é que coloca a mão é abençoado? Onde é que coloca as plantas dos pés é abençoado? Nós chegou do culto, eu falei com o Raí, se você for uma jovem abençoada, você colocar o pé assim, ó, a bênção de Deus, você coloca a mão, a bênção de Deus. Glória a Deus. Obediência. Glória a Deus. Obediência. Se obedecer, está debaixo da bênção. Debaixo da bênção. A obediência está debaixo da bênção. Mas se ela for rebelde, aí Satanás vai se andar com ela no cara. Satanás vai se andar. Por que eu falo com ela? Porque ela é jovem, não tem experiência, eu falo com ela, você não sabe de nada. Não acho que você sabe, não. Porque senão você vai dar com o cu na água. Nós não sabemos de nada do mundo espiritual. Nós temos que vir agora. Aleluia, O papai, às vezes nós temos que chorar no colo do papai e me dar direção, Senhor. Não deixa eu tomar decisão errada, não, Senhor. Glória a Deus. O Pai Celestial. Então, irmão, nós não temos tempo para brincar, não. Irmão. Se nós quisermos morar no céu, nós temos que aproveitar os nossos dias para nós conhecer qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Muitos estão brincando. Muitos estão descendo a passo largo para o inferno. Jesus foi o homem que mais falou do inferno. Jesus. Porque ele não quer que nós vamos para lá. Ele falou para alertar. Quando a gente tem um filho, nós que somos pais, né? Nós ficamos assim, cuidado com o carro aí, né? Você está fazendo o quê? Cuidado com o carro aí, não atravessa não, cuidado com o carro, né? Assim, por quê? Você está alertando ele do perigo. Porque você não quer, você está protegendo ele. Deus também é assim com nós. Essa palavra aqui fala do mundo espiritual, fala do inferno, fala de Satanás, fala que Satanás é estrategista, que ele é mentiroso, que ele é enganador, que ele é o pai de toda mentira. Mas as pessoas estão caminhando a passo largo. Na igreja as pessoas não querem mudar. O cara dá uma roupa, a pessoa sai da igreja. Aí tem uma igreja de porta larga, a pessoa vai para lá. Vai para lá e fica enganado. Essa igreja aqui, ó, essa igreja que nós lemos aqui, é uma porta larga. Eles estavam colocando coisa material como base para a salvação. E Deus levou João lá para falar, você está enganado, você está cego, você está nu. Vocês acham que vocês é rico, mas vocês é pobre. Pobre de quê? Pobre da presença de Deus. Irmão. Glória a Deus. Vocês não têm a minha presença, não. Vocês não têm a minha aprovação, não. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa enquanto é tempo. Porque vocês não é frio nem quente. É morno. Qualquer coisa certa. Né? Nós precisamos ter um tempero só. Ou é frio,
ou é crente? Se for morto, Deus não aceita. Nós ficamos meio a meio com o pé lá, crente Raimundo, ó, um pé na igreja, outro no mundo, ó. Eita, crente Raimundo, tem a música já. Crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, ó. Nós temos que ficar firme. Igreja que eu estou falando, irmão, não é isso aqui não. A igreja que eu estou falando é esse quadrado aqui. A igreja é Cristo. Nós temos que estar firmes em Cristo Jesus. Jesus disse em Mateus 7, 24, que o homem que ouve os meus ensinamentos e obedece é comparado a um homem sábio. Obedecer. Obedece é comparado a um homem sábio que construiu sua casa na rocha. A rocha é Cristo. Vem o vento, a chuva, a enchente bate forte contra aquela casa. Na hora que passa tudo, passa a enxurrada, passou tudo, alguém vai falar, ué, a casa não caiu não, por quê? As casas tudo caiu, só aquela que ficou de pé, por quê? Está firmado em Cristo Jesus. Quem é que estava firmado em Cristo? É Paulo, é Pedro, é Estevão, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, estava firmado na rocha, ó. Aí o vento veio e bateu, mas estava firmado na rocha. Mas ele disse que o homem que ouve meus ensinamentos, nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo o ensinamento de Jesus? E não obedece, comparado com o homem todo. Construiu a sua casa na areia. Vem a chuva. A enchente bate forte contra aquela casa. E o vento. E é grande a ruína. Quem já construiu casa aqui? Eu acho que todo mundo sabe. Que a areia não tem firmeza para construir casa. Né? A chuva dela toda. E com um pouco o alicerce aparece tudo, arranca, depois joga tudo para baixo. A casa tem que ser construída numa terra firme, na rocha. A rocha é Cristo. A casa que está falando é a nossa vida. A nossa vida tem que ser baseada na palavra de Deus. Tem que ser seguida na palavra de Deus. Eu costumo falar assim, o que eu acho não vale nada para Deus. O que eu acho só se estiver alinhado com a palavra de Deus. Aí a gente vai, às vezes a gente vai conversar com as pessoas, o pessoal, eu acho que é assim. Eu acho que é assado. Eu acho que é assim. Não é para achar, não. É para nós ter uma direção. Quando se trata da nossa alma, nós não temos que achar nada, nós temos que pegar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem conselho para o casamento, tem conselho para o filho com o pai, tem conselho como é que deve tratar os anciões da igreja, tem conselho como é que deve tratar as crianças, tem conselho como é que tem que tratar as mulheres novas da igreja, os moços novos da igreja, tem conselho para todo tipo de situação aqui na palavra, irmão. É para quê? É para nós viver na palavra de Deus. Mas em Deus no começo as igrejas estão assim. Tem os falsos pastores, a Bíblia fala dos falsos pastores. Mas tem os verdadeiros também. Vai vir um anticristo também. Quem sabe que o anticristo vai vir? O anticristo vai chegar aí. Com poder e maravilhas. Vai fazer muitos milagres e maravilhas no meio do povo. E o povo vai ser enganado por falta de examinar a Escritura Sagrada, por falta de conhecimento. Vai pegar o errado, vai pegar o falso achando que é o verdadeiro. E aí vai dar problema. Por quê? Porque por falta de examinar. Porque não tem tempo para sentar na igreja, não tem tempo para ir. Agora, outra coisa que é muito importante, as pessoas falam assim, não precisa ir na igreja. Precise. Porque quando você vai fazer, se você for fazer medicina, você precisa de sentar lá na sala da medicina e estudar. É uns 6 anos mais ou menos para fazer a medicina. Se você quiser ser um advogado, você tem que ir para a advocacia. Se quiser ser um padeiro, você tem que fazer curso lá. Tudo que você for fazer, você vai ter que fazer curso. Agora, para morar no céu não precisa, porque o Satanás não quer. Satanás quer que você viva enganado. Satanás quer que nós vivemos enganados, sem saber de nada, por falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta de quê? Da mentira, do engano, daquilo que é falso, do caminho errado. Então, antes de eu aceitar Jesus, eu achava que eu ia morar no céu. Beber cachaça, brigando. Ih, rapaz,
xingando. Eu vivia muito, não vivia controlado, não, usando droga, prostituição, adultério, tudo tipo que é coisa ruim. Eu estava no meio. Só as coisas de Deus que eu não estava, porque o meu Senhor não deixava participar dessas coisas, não. Eu tinha um Senhor que não gostava de eu participar dessas coisas. Só falar contra crente, não gostava de crente também, não. O Senhor meu era o Satanás. Ele não gostava que eu chegasse perto dessa palavra. Na verdade, ele tinha medo. Ele tinha medo de eu conhecer a verdade e largar ele para o lado. Satanás, ele tem medo, irmãos. Ele tem medo de nós conhecer a verdade aqui, ó, a verdade de Deus, ó. Porque ainda além dessa verdade te tirar você da mentira, ainda vai trazer um poder para a sua vida. Você vai começar com qualquer coisinha que você vê, está repreendido. Está queimado em nome de Deus. Amarra ele, queima ele, fogo dele. Assim. Aí ele vai ficar com medo, porque perdeu mais o cavalo. Há 11 anos que o Satanás me perdeu. Há 11 anos que Jesus me tirou da garra dele. E se Jesus não tira da garra dele, eu já estava queimando no inferno. E eu achando que eu ia para o céu. Eu estava achando que eu ia para o céu, irmão. Não gostava de crente, porque o crente falava, se você morrer, rapaz, conserta sua vida, entrar para sua vida para Jesus falar, ah, Jesus não é só para você, não. O céu é só para vocês? É assim, não. Mas eu não estava sabendo, porque Satanás tinha conservado a minha mente na escuridão. Mas a luz brilhou, a luz do Evangelho aqui brilhou. Glória a Deus. A luz do Evangelho brilhou. Glória a Deus. E eu conheci a verdade. E agora eu tenho que esforçar. Nós temos que esforçar, irmão, para nós permanecer nessa verdade. Porque a luta é grande, igual a Cida falou ali. Que o caminho é difícil, a luta é grande até o fim, irmão. Até o fim, nós precisamos, mas nós temos Jesus por nós. Jesus prometeu que Ele estaria conosco até os porfins do céu. Nunca nos deixa só. Amém. Nunca nos deixa só. Glória a Deus. Porque Ele já pagou um alto preço pela nossa alma, pela sua alma. Aleluia. No dia que Ele buscar a igreja, irmão, Ele quer ver cada um de nós lá. Glória a Deus. E Ele quer falar para você assim, entra para a casa do meu Pai, servo fiel. Amém, Você for um servo fiel. Amém, Jesus. Você for um servo obediente. Glória a Deus. Esse reino foi preparado para vós antes da fundação da terra. Antes de criar a terra, o seu nome já estava aqui já para você vir para cá. Glória E você a foi um Deus. servo Glória a fiel. Deus. Mas alguns vão ouvir, a maioria vai ouvir. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, você que praticou iniquidade, você que não quis compromisso com a verdade, Glória você que a seguiu Deus. erro, você que seguiu as suas próprias concupiscências da carne, você que não abriu mão de nada do pecado por minha causa. Apartai-vos de mim. E vai ser duro, irmão. A Bíblia diz que no tempo de Noé, o que aconteceu? Noé entrou na arca e o povo não sabia o que está acontecendo. Fechou a arca por dentro e Deus selou por fora. Selou por fora, porque talvez Noé podia ter o coração lá, tem um parente no livro. A Bíblia aí, não. Selou por fora. Não quis aproveitar o tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. Mas a graça acaba quando nossa carcaça cai aqui, acabou a graça. E quando Jesus voltar também, acabou a graça. Aí o que acontece? O homem bebia, comia, dançava e dava em casamento com os homens com a mulher. Só comia. Hoje não está a mesma coisa? Está a mesma coisa. Aí o que acontece? Na hora que a chuva começou a cair, Glória a Deus. aí ele levou, está esquisito isso para ele, nunca choveu, que negócio esquisito é esse? E correu, né? Correu para onde nós tinha feito a arca. Mas a arca já estava fechada. Já estava fechado, não tinha como entrar. A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta está aberta agora para nós. Glória a A Deus. porta é Jesus. Jesus disse, eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Quem entrar achará pastagem. Glória a Deus. Ei, Papai Santo, maravilhoso. Ei, Lamana, Suriana, Glória a Deus. Ragazzo. Aleluia, Jesus. Entra nessa porta. E a porta é estreita, mas é uma porta que vai te conduzir você para uma vida eterna. E outra coisa, aqui na terra também a gente vai estar protegido. Você vai ter paz. A paz que eles procuram com bandeira branca.
sai na rua com bandeirinha branca. Olha que engano que o Satanás coloca na mente das pessoas. Quando a gente vai abrindo os olhos para a palavra de Deus, a gente vê como é que o Satanás é estrategista, como é que ele engana as pessoas com facilidade. Bandeira branca, sai assim com a bandeirinha branca. Paz. A paz é Cristo. Aleluia, Jesus. A paz é Cristo. Jesus disse, eu lhe dou a minha paz. Eu não dou a paz como o mundo a dá, eu dou a minha paz. Glória a Deus. Amor, o amor que as pessoas tanto procuram. Só em Cristo, irmão. Bondade, Glória. fidelidade, só em Jesus. Só em Jesus que nós encontramos isso, irmão. Tem algumas coisas que é só em Jesus, só na pessoa bendita de Jesus. O amor verdadeiro, Glória a Deus. só em Jesus. Algumas pessoas falam, eu não preciso provar que eu amo minha esposa, não. Tem prova sim. O amor é prova. Se eu não tratar ela com respeito, eu não estou amando, não. Se eu desrespeitar ela, agredir ela, eu não estou amando. Amor é a prova. Nós precisamos provar que nós amamos as pessoas com boas atitudes, ajudando eles na necessidade. Isso é prova. Jesus, Deus amou o mundo. Deus falou, amei o mundo de tal maneira. Qual foi a prova? Enviamos Jesus para nos resgatar. Glória a Deus. O filho ama meu pai, ama minha mãe. Chega no dia das mães, compra um buquê de flor bem bonito, né? Só aquele dia. O ano todo desgosto, tristeza, grita com a mãe, tem uns arrancos na mãe, né? Fala alto com a mãe. Aí no dia das mães eu amo ensinar. Isso é engano, irmão. Isso é engano. Amor não é assim não. Amor é obediência. Se você amar a Deus, você precisa obedecer. Glória a Deus. A Bíblia diz em Salmo 10, né? Salmo 10? Salmo 110? 110, versículo 11. 110, versículo 11, diz assim, que como é que é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele dá compreensão aos que obedecem os seus mandamentos. E quem não obedece? Quem não obedece é todo. Vai viver enganado, por caminho errado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele dá compreensão aos que obedecem os seus mandamentos. Se você obedecer os mandamentos de Deus, você vai ser um homem sábio. Não, nosso pastor Vicente já foi embora. Aquele nós podemos falar que ele foi brilhar, descansar com Deus. Mas uma estrelinha foi brilhar no céu. Aquele foi. E eu quero que vocês falem isso de mim também quando eu partir, viu? Se eu partir, meio que vocês. Aquele homem foi descansar com Deus. Irmãos, eu não tenho prazer em nada nessa terra mais, a não ser deixar um legado de um homem de Deus e garantir a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Garantir a salvação. Santo é o Senhor. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se você quiser morar no céu, você vai falar do céu, você vai esforçar para ir para o céu. Nós não podemos ser igual a essa igreja aqui, não. Essa igreja de Laodiceia. Eles estavam enganados, colocando riqueza, colocando dinheiro na frente de Jesus. Eles estavam frios, eles estavam mornos na fé. A fé deles era uma fé morna. Uma hora eu creio, outra hora já não creio mais. Não, a fé tem que ser firme. Firme em Cristo Jesus. Então, meu irmão, Jesus ele está batendo. Vamos deixar um versículo de destaque aqui, versículo 20. Versículo 20 diz assim: eis que chego à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus ele bate. Mas nós temos que fazer duas coisas: ouvir a voz dele e depois abrir a porta. Ouvir a voz e abrir a porta é com nós, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele vai te alimentar. Glória a Deus. Vai te alimentar dessa palavra. Vai te alimentar da verdade. Você nunca mais vai cair na mentira. Porque quem conhece a verdade, a mentira não serve. Vamos supor, alguém fala assim: o Paulo é um ladrão. O Paulo rouba. Aquele Paulo rouba. Fala comigo: o Paulo rouba. Mas eu conheço ele há muitos anos. Fala: isso é falar mentira. Mentira, que eu moro perto da casa dele, eu nunca vi ele roubar, nunca vi ele fazer nada disso.
Porque eu conheço a verdade dele. Então eu conheço a verdade. Quando a gente conhece a verdade, a gente não cai na mentira. A mentira não entra, porque a verdade está aqui. Como é que a mentira vai entrar? Quando nós temos Jesus aqui, não cabe o Satanás. Ele pode até rodar de um lado, rodar do outro. Eu falo, o homem está lá dentro e não dá para mentir. Assim não dá. Mas quando está vazia aqui de Jesus, ó, ele entra. Há um ditado que fala assim, a oficina vazia. Como é que é? É mente vazia, é oficina de Satanás. Isso é verdade. Quando a mente está vazia, qualquer lixo vai entrando. Mas quando sua mente está firme numa coisa, quando você está firme numa coisa, as pessoas podem até tentar puxar as coisas na sua mente. Você fala, não. Eu estou firme aqui, ó. Eu vou fazer assim. Então não cabe ideia de Satanás. Satanás tem influenciado muitas pessoas até dentro da igreja. Que não precisa disso, que não precisa daquilo. Mas aqui, ó, a nossa mente tem que estar aqui. O salmista escreveu, guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra. Guarda a palavra. Nós precisamos guardar a palavra. Se nós quisermos morar. Quem quer morar no céu? Glória a Deus. Vou chamar a Tininha aqui para fazer a oração final. Só você? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a oração final. Pode vir cá então, em nome de Jesus. Né? Então, irmãos, a salvação nossa foi pago um alto preço. O preço do sangue de Jesus de Nazaré. E ele falou que a casa do pai dele é muitas moradas. Ele falou que tem uma morada para cada um de nós aqui. Tem uma moradinha para cada um de nós. Quem quer a morada lá do meu aqui? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento ninguém com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ouviu a palavra, né? Palavra maravilhosa, né? Abrindo nossos olhos, né, irmão? Para entender até que ele venha, né? Porque pegou o povo que é lavado e remido do sangue, né? Amém. Então, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado com a salvação da nossa alma, né? Amém, Jesus. A Glória. Bíblia fala que é muito chamado e pouco escolhido, né? Muito ouve a palavra não obedece, né? Então nós temos que obedecer a palavra, né? Enquanto tem nosso tempo, né? Não sabemos que dia nem a hora, né? Jesus pode voltar para o povo, né? Glória a Jesus. A Bíblia fala que não é com força nem com violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amanhã, antes que não ouve a palavra. Se ouvir a palavra, tem uma desculpa, né? Se está ouvindo a palavra, tem que aguardar, né, e obedecer. Porque um dia vai chegar, né? O arrebatamento vai chegar. E nós não podemos ficar, né? Só tem dois caminhos, céu e inferno, né? Não tem indicador, né, de purgatório para poder reconciliar depois para ir para o céu, não. É tudo ou nada. Ou aceita Jesus, ou obedece, ou vai descer para o lugar errado, né? Então, a Bíblia fala claramente com o povo, aonde que deixou o Evangelho é para a salvação da alma, né? A Bíblia fala que ele não ama o pecado, não ama o pecado. O pecado é que é o lado do Satanás, ele que pega para poder escrever a direito da salvação. Mas ele ainda faz uma coisa, ele ainda se perdoa nossos pecados para salvar nós. Né? Se perdoa nossos pecados, é grande escolha ele está fazendo. Amém. Aí a pessoa, primeiro que ela vai fazer é pecar. Né? Começa a crescer 10, 12 anos, 13 anos, 15 anos, começa a pecar. Mas conhecer a palavra da verdade não conhece. Aí depois que passa tempo, as coisas vêm piorando, Deus dá resgate àquela alma, né? Filho do pecado salva, né? Mas nem todos, né? Na Bíblia fala que tem o filho das perdição. Tem filho das perdição também que não aceita Jesus para nada, né? Está na Bíblia. Mas nem todos, né? Então vamos fazer a oração da fé, meus irmãos. Que a Bíblia fala a oração da fé com os doentes. Se tiver pecado, serei perdoado. Pela fé, né? Glória a Jesus. Vamos orar para Deus abençoar.
Senhor, meu Deus, Pai, nesta noite, Jesus, estamos reunidos em nome do Senhor, meu Pai. Você vai abençoar esse povo nesta noite, Jesus. Esse povo que está aqui, meu Pai. Eles estão, meu Pai, ouvindo a palavra, Jesus. Dá esforço, Pai, para caminhar, meu Deus. Dá saúde para eles, meu Deus. Eles estão aqui, Jesus. Alguma coisa eles querem receber de Ti, meu Pai. O conhecimento da palavra, a salvação da nossa alma, Jesus, que é individual. Cada um se cuida da tua alma, Jesus amado, Jesus querido. Abençoe esse ministério, meu Pai, do nosso irmão Marcos Chulo, que está aqui pregando a palavra com todos a dia, Pai. Oh, Jesus amado, Jesus querido, não deixe de abençoar esse povo, meu Pai. Esse povo que clama todos os dias, meu Deus, buscando uma bênção tal, meu Pai. Oh, Jesus querido, Jesus amado, disse a tua palavra: vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu lhes darei tudo que nós pedimos na oração, creio receberemos. Oh, Jesus, joga por terra o Satanás, meu Pai, o espírito das trevas, joga por terra, Pai, toda a força, Pai, contrária, toda a força, meu Pai, da mentira, da fofoca, da contenda, queima esse demônio das encruzilhadas, demônio do cemitério, da mata-viva, demônio, Pai, que estará desencruzilhada, meu Pai, demônio da macumba, Pai, queima esse demônio, Pai, esse demônio, Jesus, da maconha, que estragou o mundo todo, meu Deus, acabando com a juventude, Jesus. Veja aí a situação desse povo, Pai. Esse povo estará contaminado, Pai, com pecado. Esse povo está, Jesus, misturado, meu Pai. Olha aí, Jesus, que situação que se encontra, meu Deus. Pai amado, Pai de poder, essas almas precisam ser salvas, meu Deus. Essas almas que estará, Jesus, procurando um caminho certo, Pai. Segura eles, meu Pai. Faça uma obra na vida deles, meu Pai. Abençoe este barco lá em casa, Jesus. Visita os lábios, Pai, que está doente, meu Deus. Uma coma com inveja, um espírito maligno, meu Pai. Queima esse demônio, meu Pai, que está trazendo tristeza na vida do ser humano, meu Pai. Os demônios que estará, Jesus, fazendo gracinha, meu Pai, com esse povo na terra, enganando, meu Deus. Oh, Jesus querido, Pai amado, Pai de poder, visita os hospitais, os doentes, CTI, UTI, meu Pai, no balão de oxigênio, meu Deus, na enfermaria, meu Pai, está numa fila de enfermaria, uma fila para esperar um médico que não tem trazer recurso, Pai. Oh, Jesus querido, toque agora para a enfermidade do seu servo, toque a enfermidade da tua serva nesta noite, vai curando as enfermidades, selecionando os problemas difíceis, Pai. Olha aí, conjugal destruído, meu Pai, conjugal destruído com maconha, com inveja. Oh, Pai querido, Pai amado, vai arrependendo o laço dos inimigos, Pai, arrependendo o laço do espírito maligno, Pai, que entrou nos lares, Jesus, para destruir a família, Pai, conjugal destruído, meu Pai, muitas famílias separadas do Pai, a filha separada da mãe, não tem mais referência da palavra, não tem conhecimento da palavra. Pai querido, meu amado, faça a obra, Jesus, no meio desse povo, meu Pai. Esse povo está aqui, Jesus, ele estará, meu Pai, esperando a bênção de Deus para sua filha, o filho, o esposo, o lar, meu Pai, abre uma porta de emprego, em nome das vezes, Jesus, está fechada, mas Deus tem poder para abrir as portas desta noite, não só de emprego, a porta da felicidade, da graça, e Pai amado, Pai do poder. Não deixe de abençoar esse povo que está aqui nesta noite, Pai. Leve para o seu lar abençoado, Pai, com alegria nos seus corações, hein? Abra a mente do teu servo e tua serva nesta noite e faça uma obra nesta noite que nós te pedimos, te agradecemos por a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, assim agradeço a oportunidade. As palmas que louvam o Senhor Jesus. Assim o amor de Deus, as duas consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre.
E nós dissemos amém. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Quem tem paz dá Paz. glória a Deus. Aleluia.